Juntos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Enquanto a Irmandade acha, vou contar uma obra rapidinho sobre essa parte que o irmão Toninho contou há mais ou menos uns 8 anos atrás. Deus deu a graça de atender uma busca dos dons na reunião de jovens e menores do Jardim Sapopemba, Sapopemba é aqui pertinho de nós, Jardim Sapopemba, onde era ancião nosso saudoso irmão Fernando Paim, e hoje é o nosso irmão Jairo Rosa. E naquela reunião de jovens e menores, o Senhor abençoou muito, selou muito os moços com a promessa do Espírito Santo. E no final da reunião, um moço com muita alegria, estava assim, do lado, e veio uma irmã, me puxou aqui pelo paletó, enquanto eu saudava aquele moço. Não vou contar, mas não faço mais isso. E não adianta pedir, que eu não vou fazer, porque o Senhor vai dando luz nos anos que a gente, em maio vai fazer 10 anos que o Senhor colocou no ministério de ancião. Mas eu era simples, eu tinha 9 anos ali, 9 anos atrás, uns 2 anos no máximo de ancião. E aquele moço falou: irmão, eu fiquei a reunião inteira na comunhão e a linguagem ela está entalada aqui na minha garganta. E se o irmão me der um abraço na virtude, Deus vai me selar. Eu abracei ele e a virtude de Deus nos tomou, e o Senhor selou ele com a promessa. Estava feliz pelo aquilo, aquela irmã me grudou, ela veio do lado dos irmãos, me puxou aqui pela manga, e eu fiz assim: solta, irmã, o que é isso? Ela falou: não, vem aqui que o meu esposo está indo embora. Eu achei que ela estava falando que ele estava indo embora para casa. Eu falei: deixa ele ir embora, a irmã fica aqui na festa. Ela falou: não, irmão, não está entendendo. Deus acabou de recolher o meu esposo. E naquela palavra Deus tinha dado assim: ainda no final, se Deus tiver que dizer para a morte, sai, vida volta, Deus deixará um sinal nesse lugar. É a hora que veio esse trecho da palavra, o inimigo falou para mim assim: quero ver agora. Você vai se afundar, porque o que sai da boca de um homem de Deus tem que cumprir. E a hora que eu olhei para o lado dos músicos, lá no trombone, estava o nosso irmão Mário, que é cooperador de jovens e menores, ali no Jardim Sapopemba, e ele fez assim. Quando eu fui, eu falei: irmão, Deus acabou de levar o meu papai. E eu falei: Senhor da glória, e agora? Coloquei a mão no irmão, o irmão já estava se esfriando, não tinha mais pulsação nem respiração. E o Senhor falou para mim: o que você está fazendo? Eu estou pondo a mão nele para confirmar. Alguém aqui está mentindo, meu servo? Chama esses moços, essas moças que estão aqui, me busca, que tem alguma coisa que eu quero derramar em cima deles aqui, e eu vou fazer um milagre, uma obra, eu vou cumprir a minha palavra que coloquei na tua boca. E ali nós ajoelhamos, a glória de Deus passou ali, mais alguns receberam o dom de Deus, e o Senhor falou: ao levantar, chama ele 3 vezes pelo nome, bendito é o Senhor, que eu vou fazer um milagre, ele vai voltar. Irmãos, confesso que eu estava com medo, e eu fiz assim nele: irmão Antônio, quando eu fiz assim, o Senhor falou para mim: o que você está fazendo? Eu falei: estou cutucando ele. O Senhor falou: não mandei você pôr a mão, falei para você chamar ele pelo nome. Glória ao Senhor. Eu falei: Senhor, então só tem mais 2 chances. Chamei novamente com aquele medo. Quando não veio nada, falei: Senhor, é a última. E agora? A virtude de Deus me tomou e eu dei um grito: irmão Antônio, glória ao Senhor. Ali naquela hora o fôlego de vida voltou nele, e a voz começou a falar dentro dele. Estava tão gostoso onde eu estava, porque fizeste me voltar, bendito é o Senhor. Por que Deus está dando de contar isso aqui? Irmão, irmã que está aqui já antes da palavra, vale a pena nós lutar pela vida eterna. Alguém que ficou poucos minutos lá falou que é gostoso, e nós que vamos viver a eternidade no céu. Glória ao Senhor. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. 3 de Atos. E Pedro e João subiram junto ao templo à hora da oração à nona.
E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam, o qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito junto deles ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como que por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vos entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunha. E pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que eu fizesse por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas, e do concerto que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho, Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Amém. Glória a Deus, santo é o Senhor. Queridos irmãos, uma coisa é certa, que quando a virtude de Deus ela entra no homem, na mulher e até na criança, quando nós ouvimos hoje o servo de Deus contar sobre o Davi, que viu a visão e ouviu a fala do anjo. Quando isso acontece na vida de um ser humano, isso tudo, irmãos, é algo que não dá para a nossa mente alcançar. Mas quando é materializada uma obra, quando Deus faz aparecer um sinal na vida daquele que viu primeiramente no Espírito, ou recebeu por promessa da palavra de Deus, algo, bendito é o Senhor, quando aquilo se materializa, a obra é feita, é notória, o nome de Deus é glorificado, há cântico, há marcas, há sinais e prodígios. E já no início desta palavra, o Senhor inspira o seu servo para dizer para essa igreja aqui reunida: se prepara,
porque o meu poder, a minha virtude, a minha unção vai descer sobre ti. Os sinais vão vir sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a cidade da onde tu veio. Tem alguém que está aqui de outro estado e vem dizendo que lá a terra está seca. Deus já manda anunciar bem claro: vai chover na tua terra, vai brotar coisa nova, vai ter alegria, vai ter milagre, vai ter cântico de vitória na tua boca e de todos aqueles que amam esta graça maravilhosa. Vemos aqui, irmãos, que o Senhor deu essa parte tão bonita na vida de Pedro e de João. Mas isso não aconteceu assim, irmãos, do dia para a noite. Quando o Senhor Jesus foi ser entregue, o Senhor já havia avisado a Pedro que ele ia negar o Senhor. Mas Pedro, irmãos, vendo ali a sua condição humana, homem rude, pescador, tinha força, sabia também puxar a espada. Ele não quis dizer ali, bendito é o Senhor, da boca para fora, mas ele, olhando as suas próprias condições, ele disse ao Senhor que, se fosse possível, iria até a morte com o Senhor. E poderá alguém dizer depois: mas ele foi mentiroso, ele não sustentou a sua palavra. Mas para cumprir o que o Senhor também queria mostrar para Pedro, se ele fosse, irmãos, a morte puxando da espada, querendo defender o Senhor com a força dessa terra, seria uma coisa muito injusta, porque certamente ele morreria, e dentro de cada um de nós poderia ficar esse marco, essa obra notória de alguém que pudesse também se defender com uma espada e com a mão. Mas prova disso que não foi, irmãos, quando ele ali viu que o Senhor estava para ser preso, ele quis sustentar a sua palavra, ele puxou a espada e cortou ali a orelha de Malco, que era servo do sumo sacerdote. Aquela hora o Senhor falou para ele: guarda a tua espada, e colou novamente aquela orelha, tocou, curou na hora. O Senhor já estava querendo dizer para ele: Pedro, você não está entendendo o que eu estou falando. Eu estou falando que você não tem uma valentia do céu. E se o Senhor falasse do jeito que ele era, ele iria retrucar, irmãos. Ele ia falar assim: jamais, eu tenho a valentia do céu sim, porque quando eu fui na missão que tu me designou, eu expulsei os demônios e eles me sujeitaram. Mas ali ainda não tinha sido derramado o Espírito Santo sobre toda a carne. Deus, aleluia, através de Jesus Cristo, Deus deu poder aos apóstolos para que eles expulsassem demônios, curassem enfermo, mas ainda não tinha a unção do Espírito Santo, muito menos o derramamento do Espírito Santo, como o profeta Joel havia profetizado. Bendito é o nome santo do Senhor. E muitos que entraram aqui nesta noite, o Senhor já te anuncia, o poder de Deus muitas vezes já manifestou na tua vida, já manifestou na tua casa, na tua família. Mas por essa palavra hoje o Senhor manda te dizer: eu não quero mais que o meu Espírito apenas te visite, mas eu quero derramar do meu Espírito sobre ti, fazer em ti morada do Espírito Santo. Bendito é o nome santo do Senhor. E assim foi, irmãos. Bendito seja Deus. Todos nós aqui conhecemos a história. Negou 3 vezes. O Senhor foi encontrar com ele, aleluia, lá no mar onde estava pescando, estava nu. Perguntou por 3 vezes também se ele amava o Senhor, porque tinha alguém invisível que estava escutando aquilo e queria que o Senhor lhe condenasse. E entrou aqui dentro hoje uma igreja, aleluia, que quer ser revestida, aleluia, dos dons de Deus, da virtude. Mas o Senhor manda te dizer muito mais do que isso: eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne que aqui está. E tem alguns aqui que o Espírito Santo já faz morada. O Senhor vai renovar a tua força, a tua linguagem, o dom de expulsar os demônios que tem sim dentro de ti. E algo vai nascer, aleluia, dentro de alguns que ainda não tem. Vai sim voltar
voltar o dom da cura, o dom de orar para os enfermos, o dom de orar para os enfermos no espírito e na alma. E quem tem comunhão para receber, aleluia, Deus vai dar uma virtude hoje. Que tem dom que está enfermo, que tem dom que já não canta, tem dom que já não manifesta, mas pelo derramamento da força e do poder de Deus e do renovo do Espírito Santo, o Senhor manda te falar: ó dom que está aí dentro do meu servo e da minha serva, se prepara para sair para fora e cantar, cantar e cantar e cantar. Aleluia. Então Pedro, irmãos, nós sabemos, 3 vezes disse que amava o Senhor. E logo depois disso, o Senhor teve a sua ascensão, voltou para o Pai. E a voz que falou com os galileus. Será que era só Galileu que estava ali olhando para o céu? Mas o Senhor mandou aquela voz bradando: varões galileus, por que estáis tanto olhando para o céu? Glória ao Senhor. O mesmo Cristo que vocês estão vendo Ele ir, Ele voltará em nuvens. Glória ao Senhor. Por que isso? Ele tinha que ficar firme numa promessa, que não se saísse de Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. A perseguição já estava se levantando, mas eles não podiam fugir, não podiam sair de lá, tinha que ficar lá porque era em Jerusalém que o Senhor ia começar essa obra. Mas hoje já não é mais só em Jerusalém, nem no Japão, nem na Europa, e nem só aqui no Brasil, onde tem um povo reunido, 2 ou 3 apenas, o Senhor já está no meio de nós, e está aqui uma multidão hoje, que o Senhor vai fazer semelhante Maria, quando Gabriel veio anunciar que dela nasceria aquele que iria salvar a Israel. Bendito é o Senhor. O que ela respondeu? Como é isso? E sou uma moça que não conheço varão. Aleluia. Gabriel anunciou: a sombra do Altíssimo descerá sobre ti, e o que você vai gerar não é semente humana, é do Todo-Poderoso. Você crê aqui, irmão e irmã, que está na comunhão, que uma hora que algum momento vai ficando na comunhão, a sombra do Altíssimo vai te cobrir, a tua língua vai enrolar, uma espada nova vem na tua mão, o dom da autoridade Deus vai manifestar. Ah, que gostoso está essa comunhão, e uma palavra que está sendo servida, e um povo que come e que tem fome e sede da justiça. O Senhor manda anunciar: povo meu que está reunido nesse exército hoje, aqui nesse quartel general, tu vai sair armado até os dentes. Tem demônio que estava brincando com a tua casa, com a tua família, lançando maldição e perseguição, você vai esmagar ele debaixo da planta dos teus pés. E tem gigante que Deus vai te dar graça de você transpassar 7 vezes e vai para os abismos, em nome do Senhor Jesus. A mandar e fica bem na comunhão, que o Senhor vai fazer uma reversão aqui hoje. Quem é fraco vai sair forte. Quem estava enfermo, Jesus Cristo vai te dar saúde. Haja saúde no Espírito, haja saúde nos dons. Aleluia, irmãos, eu vou pregar a revelação de Deus. Tem dom enfermo dentro de alguém, mas o Senhor toma a boca do céu para profetizar. Haja saúde nos dons agora. Aleluia. Glória ao Senhor. Então Pedro, irmãos, era um apóstolo do Senhor, o primeiro apóstolo. E o adversário muitas vezes ele vai na referência, ele vai no pai, ele vai na mãe. Viu hoje que bonito? Alguém falando da família. Esse menino Davi tem uma referência. Quando o pai estava sendo confirmado para diácono, o anjo já estava contando para ele com livramento. Glória ao Senhor. A sogra do irmão era uma mulher de referência. O adversário foi em Pedro porque ele era o primeiro apóstolo. E o Senhor manda por esta palavra:
Durante a pandemia, o inimigo buscou as referências. Mas agora o Senhor está passando aqui para dizer: eu vou aumentar as referências. Aonde ele alfinetou alguma referência minha, diz o Senhor, eu vou aumentar. Você quer ser uma referência? Eu quero te fazer referência na minha obra. O Senhor te pergunta aqui: tu me amas? Tu me amas? Anacolhastolama. Tu me amas? A partir de hoje seja uma bênção e uma referência minha na terra, te diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. Allah que ele manda sui. Aleluia. Olha o Senhor marcando as referências aqui. Aleluia. Pedro estava ali esperando esse revestimento. Depois de ser perdoado pelo Senhor, olhando para o céu, foi feita a promessa que todos nós estamos aqui nessa noite presos nela e não soltamos dela por nada. Sede-me fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Glória ao Senhor. Quantos homens e mulheres aqui que choram, glória ao Senhor, nos pés do Senhor, e diz: se eu não te amasse, eu teria 1000 motivos para ir embora da tua casa, mas hoje é terça-feira, feriado, eu sei que a igreja vai estar cheia, mas eu quero estar lá, porque a hora que o Senhor me perguntar alguma coisa, eu vou te dizer que eu te amo. O irmão Israel, Deus falou para ele que amava ele, e a igreja já por 3 vezes disse que ama, e o Senhor fala: tu me amas mesmo, porque tu terias 1000 motivos para não pôr mais o pé aqui dentro, mas você tem um motivo, uma promessa que eu te fiz nas águas do batismo: sede-me fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, e um dia tu me verás a minha face como ela é. Ah, que gostoso pregar para quem é espiritual, e que Deus agora chama essa igreja: eu também vos amo, e pelo meu amor sinta minhas mãos em cima da tua cabeça. Salaia Jesus. Irmãos, não dá para esperar, já receba um dom novo aí. Ayuni lando louvor e cantaraia. Aleluia. E Pedro, esperando, estava lá o dia que viesse cumprir a promessa do revestimento, revestido de poder. Quer dizer, aquele dia eu dei poder para vocês, mas vocês ainda não estão revestidos de poder. E hoje o Senhor promete por essa palavra: eu quero te vestir e revestir de poder. Aonde mora o Espírito de Deus, irmãos, o Senhor reveste o homem de poder. Quando ele olha, Deus olha junto com ele. Quando ele põe a mão, Deus põe a mão em cima. Quando ele entra, o Rei da Glória vai entrando junto com ele, até o inferno vai tremendo. Glória ao nome santo do Senhor. Ah, que gostoso tá pregar essa palavra. O Espírito de Deus hoje manda pregar assim, ó: farei moradas dentro de vós. Irmãos, servos de Deus aqui é testemunha. Quantas vezes vem alguém aqui até endemoniado, às vezes o inimigo tentando até uma criança. Por que Deus está dando isso aqui? E quando o Espírito de Deus se manifesta dentro de um homem, de uma mulher, até no olhar tem fogo, tem virtude. Os irmãos há de lembrar, muitas vezes, vamos ungir, é Espírito, não dá. Enfermidade, não é perturbação. O Senhor fala: eu estou olhando junto com você agora.
olha nos meus olhos. Não olha. Olha aqui nos meus olhos em nome do Senhor Jesus. O demônio vai saindo. Outra hora é uma fumaça, outra hora é uma serpente. Glória, Senhor, e a notícia chega. A paz entrou, agora dorme, está indo bem na escola. Glória, Senhor. Vocês creem nisso aqui? O Senhor fala aqui pela palavra: eu vou olhar junto com você. Irmão que está aqui, aleluia, irmã que está aqui e veio buscar uma palavra, porque nesse mês de novembro, aleluia, a tua causa, a tua audiência, te diz o Senhor, você não vai precisar abrir a tua boca, olha para o juiz, eu vou olhar junto com você, aleluia, olha para o advogado da oposição, eu vou olhar junto com você, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, o espírito da mentira, eu vou vestir ele de confusão, o juiz vai bater o martelo e tu vai cantar: vitória, vitória, vitória. Aioni, que telimore cantalaia, que comunhão tão gloriosa. Deus vai passar nos tribunais, Deus passará com a sua glória junto com o seu povo na terra. Irmãos, Pedro ali esperando o dia de Pentecostes, o Senhor veio, justo no dia de Pentecostes, aleluia, como hoje aqui, ó, uma igreja, está apertado, imagina uma casa tão pequena, 120 irmãos, será que eles estavam acomodados? Não, estava apertado lá também, glória ao Senhor. Mas o que aconteceu? Quando eles oravam, enquanto lá comemoravam a festa da colheitas, 7 vezes 7, 49, 50º dia, Pentecoste, significa Pente 50, Coste, colheita, estava lá nas festas, e os servos de Deus, será que é hoje? Vamos orar, bendito é o Senhor veio com o Espírito Santo, aleluia. Um vento veemente, irmão, muito fala que vento veemente é um vento suave, não, é um vento notável, bendito é o Senhor, o vento do Senhor já passou um dia numa busca dos dons, numa reunião de jovens e menores, eu abri o olho e eu disse: Senhor, não tem ventilador nenhum ligado, o Senhor falou: meu espírito está movimentando em cima da mocidade, bendito é o Senhor, se lava, e está aqui hoje a palavra bem clara, se haver o livre curso do meu Espírito, nessa última oração eu derramo o dom, não está marcado busca dos dons, mas está marcado aqui no céu, que hoje é dia de eu derramar em cima da minha igreja, aleluia. Estavam lá, quando saiu dali, irmãos, já saiu defendendo. O homem que tinha uma espada, não conseguiu defender o Senhor, negou. Mas o Senhor falou: não é só linguagem não, Pedro, meu Espírito te ungiu. Muitos falam, irmão, da unção. A unção do Espírito Santo é a unção do Santo, é a unção do Senhor Jesus. Já em Salmos era profetizado: tu fostes ungido com óleo da alegria mais do que teus companheiros. Não houve anjo no céu que foi mais ungido do que o Senhor Jesus. E hoje aqui está cheio de companheiros do Senhor. E o Senhor manda te falar: eu quero dar da minha unção para você. Você quer receber da minha unção? Unção é poder, unção é poderio, unção quem manda, quem é ungido, aleluia, ele tem poder na fala, ele tem poder no olhar, só dele entrar, aleluia, num lugar, esse aí é ungido, essa daí é ungida, ah, que gostoso, aleluia, Deus já manda agora pela palavra, bem claro, eu vou até o último, amém, ungir um por um que está aqui, com a unção do meu Espírito. Aleluia. Já saiu lá defendendo que ninguém está cheio de mosto, coisa nenhuma. Aqui ninguém está embriagado, não. Isso aqui é a promessa que Deus deu na boca do profeta Joel.
Um homem indouto, não sabia ler nem escrever, só sabia pescar e puxou uma espada que cortou uma orelha. Mas naquele momento a espada que estava na boca dele, ela era mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetrou na divisão da alma e do espírito de 3.000, e que quando ele parou, teve que batizar 3.000 almas. Vocês creem nisso aqui? A unção de Deus está tomando nós aqui. A palavra não está só no que prega. Receba a palavra de Deus aí. Receba a palavra de Deus. Aleluia. Ah, Pedro, agora você viu que espada que eu queria te dar, Pedro? Era essa espada, Pedro, que você precisava. Viu, irmã? Viu, irmão? Você precisa dessa espada. Vai com a palavra de Deus. E a palavra de Deus abrirá as portas, aplanará os caminhos. E se tem algum espírito que te mentiu até hoje que Deus não te ama, hoje o Senhor manda te dizer: não só te falo que te amo, como eu vou fazer você vencer. Graduados, espíritos legionários vão cair no fio da tua espada e vão ter que descer lá embaixo e dizer: agora ele está diferente, agora ela tem poder, agora ele tem unção. Glória a Jesus. E Pedro, cheio do Espírito Santo, batizou aqueles homens. Mas chegou a hora da oração. João, vamos orar lá no templo? Vamos. Quando eles estão indo lá, encontram um coxo, um paralítico, na porta formosa, pedindo esmola. Glória ao Senhor. Irmãos, presta bem atenção nisso aqui. O paralítico estava na porta formosa. Ele estava no lugar certo, na hora certa. E o mundo costuma dizer: fulano teve sorte, porque estava na hora certa e no lugar certo. Só que as coisas de Deus, ela tem 3 coisas: como, quando e onde. Quando? Era na hora que estava entrando Pedro e João, cheio do Espírito Santo. Aonde? Na porta formosa. E agora como? Ele não esperava. Ele estendeu a mão querendo esmola. E na hora que os dois pararam, ele pensou assim: vai me dar alguma moeda? Glória ao Senhor. Mas não imaginava que a riqueza que estava dentro daquele apóstolo e do seu companheiro era maior do que qualquer riqueza dessa terra. Então ele imaginava o como dele. Como muitos entrou aqui nessa noite, imaginando: Senhor, até ditando para o Senhor: se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer assim, o Senhor pode mover esse, o Senhor pode tomar aquele, o Senhor pode me fazer isso, o Senhor pode me levar para tal lugar. O Senhor manda te falar: como, quando e onde, sou eu que determino. Aleluia. Irmãos, perdoa, mas hoje Deus faz assim com o plano de alguns que entraram aqui, ó. Deus rasga, Deus pica tudo e fala: não te autorizo. O lugar eu já determinei, a hora eu já determinei, e vai ser do meu jeito. Santo é o Senhor. Dá para crer nisso aqui? Aleluia. E na hora que ele olhou Pedro ali tomando a palavra, cheio do Espírito Santo, ó a espada de 2 gumes de novo. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te digo, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Pegou ele pela mão: levanta-te e anda. A virtude era tão grande que ele pulava. Não só, aleluia, firmou os artelhos, começou a pular. E tem alguma coisa que hoje que Deus manda contar para a igreja. Quando Deus me libertou da paralisia, ele soltou minha perna, eu não só corria, como eu também pulava. E os meninos que perderam a corrida para mim, falavam para minha mãe: Dona Maria, o Isaac não corre, ele voa. E Deus está passando aqui agora: ou paralisia espiritual, ou coisa de miséria. Ora para mim, ora para mim. Não, eu vou ungir teu lábio. Você vai orar para você, para a tua geração. Irmão, não dá para segurar. Sinta a unção de Deus no teu lábio hoje. Glória a Jesus.
espírito de miséria, vai embora da igreja agora em nome de Jesus Cristo. Você vai ver o poder da oração que está em você. Você vai ver o poder que Deus está te dando aqui. Tem alguém que não consegue mais, irmão, dormir. Todo dia, 3h15 da madrugada, o anjo entra no teu quarto, aleluia, com a taça debaixo do teu lábio, para ouvir a tua oração. Ah, que gostoso está pregar essa palavra. Sabe por que esse movimento está acontecendo? Porque tem homem e mulher que orou de madrugada. Ó Deus, volta-te para nós. Eu quero as igrejas cheias, nem que eu tenha que ficar em pé no corredor. O anjo passava lá, pegava da tua oração, derramava diante do altar de Deus, e Deus olhou: eu vou passar em São Paulo, eu vou voltar o meu rosto para o Brasil. Dá agora para você levantar a tua vista aos céus e dizer: unge o meu lábio, eu vou orar. Se vocês orar, diz o Senhor, eu vou segurar o mal que já está para vir aí. Santo é o Senhor. Há uma nova onda, e ela já se levanta, como alguém que olha lá no mar e diz: ela está vindo lá e ela vai vir com tudo. Ela já está vindo lá, ela já está se levantando. Quando essa aqui pequena está indo embora, ela vai vir, e ela pode molhar até minha cabeça. Mas agora tem uma igreja aqui, Santa Ceia, que foi solta, a saúde entrando na igreja. Povo meu que está aqui, me busca, ora que eu vou pôr a mão na onda e vou dizer: aqui não, vai para lá. Aleluia. Você tem comunhão aqui para o Senhor repreender o mal? Aleluia. Não dá para pregar diferente, é a revelação de Deus. Haverá lugares na terra, diz o Senhor, que os homens vão ficar sem resposta. Vocês querem ver, irmãos? Guarda isso aqui. Nessa nação, o Senhor pingou alguma coisa do céu. Alguns, tomados de ignorância, falou que Deus mandou não tomar vacina. Deus não é Deus de confusão. E Deus toma a boca do seu servo para dizer: eu pus uma gotinha da minha virtude na vacina, por isso que está dando certo. Aleluia. Quando o povo ora, busca, abençoa o tratamento, abençoa a vacina, abençoa, Senhor, a operação. A mão de Deus vai em cima, e aonde a mão de Deus vai, prospera. Ah, que gostoso. Aleluia. Povo meu, diz o Senhor, me busca, ora, pede a minha benção, porque alguma maldição eu vou aplacar, diz o Senhor. Aleluia. Deus muda tudo, irmãos. Há uns 3, 4 anos atrás, Deus mandou uma palavra que dizia: vocês vão ver, no inverno fará calorão, e no tempo que é para ser quente, haverá garoa e frio. E Deus falava: sabe o que é isso? Para eu mostrar que tudo está nas minhas mãos. O Senhor hoje manda pregar bem claro: eu vou continuar mostrando para você, e eu agora vou mostrar para as nações que tudo está nas minhas mãos. Vou emudecer a muitos homens, diz o Senhor. Aleluia. Haverá homens que vai explicar uma coisa hoje, 3 dias depois eu vou fazer a tese dele virar como gelo que se derrete e água que se escorre. Mas as crianças que me buscarem, minha mocidade, os de meia idade e os meus velhinhos, eu vou contar para eles o que é que eu estou fazendo. Glória a Jesus.
Glória ao Senhor Jesus. Pedro estava cheio do Espírito Santo. E quando o milagre aconteceu, logo alguém se interessou. Creu porque viu o paralítico saltando, andando e apegado a Pedro e a João. Guarda a profecia desta palavra. Vou fazer milagres, prodígios e maravilha no meio do meu povo. E com isso eu vou dar um estalo nas mentes. Vou rasgar o véu que tem na mente e haverá um interesse. Fala para mim, o que é isso? Eu pego um exame, aqui tem, aqui agora não tem. Eu pego o sangue, aqui coleto, tem, tiro outro, já não tem. Aleluia, glória ao Senhor. O sistema da empresa caiu, você foi, estendeu as mãos, o sistema voltou. Aleluia, vocês estão vendo o que Deus está querendo derramar aqui? É poder, é unção, é virtude. Santo é o Senhor. Conta para mim, como é que é isso? E Deus vai usar a tua boca como usou da boca de Pedro. Aleluia, você vai falar de Jesus Cristo, você vai falar do Espírito Santo, você vai falar dos novos céus e nova terra onde a justiça está. Ai, irmãos, eu não queria pregar isso, mas não é o que nós queremos, é o que Deus traz. A arca ainda está aberta. Aleluia. Haverá ainda um grande povo que virá. Os parados vão voltar. Alguns que não conhecem a graça vão conhecer. Aleluia, eu não queria pregar isso, mas no fim da palavra, Deus toma minha boca para dizer, eu vou te tomar diante de um doutor. Aleluia, que ele vai ficar olhando aqui, olhando ali. E ele, por ser judeu, eu vou tomar tua boca no aramaico antigo. E eu vou falar dentro de você. Eu sou Jesus, que você fala que eu sou apenas profeta, mas eu sou aquele que cura. Eu sou o que dou a vida e quero salvar a tua alma. Os papéis vão cair, ele vai dobrar o joelho. Ah, que gostoso. Vocês acham que isso é loucura? Se preparem então para endoidar. Aleluia, aleluia, que gostoso que está pregar essa palavra. A povo de Deus, os sinais seguirão os que crerem. Os que duvida não. Diz o Senhor, se depois desse culto você não sair daqui cheio de fé e de confiança, você vai rachar. Porque diz um ditado, ou vai ou racha. E hoje muitos vai. E quem estiver aqui duvidando desse poder, dessa virtude, você vai rachar. Mas feliz daquele que está aqui, não, Senhor, eu não quero rachar, eu quero ir, usa de mim. Aleluia. Quantos Isaías aqui hoje? Aleluia, que entrou até com o lábio impuro, mas na unção de Deus, você vai dizer, pode me mandar, eu vou lá, eu oro, eu vou, o ministério não está podendo ir, eu vou fazer uma oração. Quando o ministério chegar, a obra já está pronta. Vocês querem isso aqui? Dom da cura, toma a igreja. Santo é o Senhor. Quer o dom de expulsar ou vai ficar com medo? Recebe aí o dom de expulsar os demônios. Aleluia. Alamarraiute que levou e cantar aí, Jesus. Aleluia. Pode ver. Depois chegaram lá e prenderam eles. Que os principais chegou e falou, rapaz, você não sabe o quê? Sabe aquele apóstolo lá, aquele discípulo de Jesus? Olha o que acontece. Aquele pescador lá que não sabe nem falar direito, batizou 3.000 homens. Agora curou lá um paralítico na Porta Formosa. Ele está no alpendre de Salomão, todo o povo está vendo a maravilha. E ele está lá pregando de novo. Aquele lá, mas ele não tinha falado que não conhecia o mestre dele? Mas pelo jeito o mestre dele perdoou ele. Ou sei lá o que tem nele, que ele abre a boca lá e começa o povo chorar e todo mundo querer batizar.
Vou prender, aleluia. Cadê a covardia? Não podia negar? Não, mas agora já tinha unção, já tinha poder. Pode prender, mas a palavra na minha boca você não vai prender. Aleluia. Quem tem Deus, irmão, não tem medo da crítica, não tem medo das calúnias, não tem medo das prisões. Aleluia. José ficou tanto tempo, entrou lá perto dos 17 anos, saiu só nos 30, e quando saiu da prisão, já saiu para governar. O homem e a mulher que tem Deus, não tem medo de cadeia, não tem medo de espada, não tem medo da bala, não tem medo do revólver, aleluia, e não tem medo de Satanás. Está aqui a palavra, e Deus manda dizer, aonde ele estiver encrostado, você que tem medo até que fala do nome dele, escuta aqui, por esses dias ele vai parar na tua frente e vai falar quem ele é, e você vai falar, e eu estou aqui, é Cristo em mim. Cai agora, ele vai cair. Santo é o Senhor, aleluia. Comunhão, igreja. Que quem empurrar a bandeja agora não come a comida forte, mas quem quiser, receba aí que a tua batalha é árdua. Mais 2 minutinhos. Salaia, Jesus. Guarda isso aqui, irmão. Não interprete nada particularmente. E não acredite em nenhuma fala que o adversário fala. Uma vez, tinha 17 anos de idade, e o inimigo falou para mim que ele gostava quando o pregador falava o nome dele aqui em cima. Mas depois que Deus me colocou para ancião, o Senhor falou, quando o homem fala é uma coisa, agora quando eu falo na boca do homem, ele treme, ele foge. Aleluia. Pode ver que quando Cristo falava, o Senhor Jesus não chamava ele de inimigo não, irmão. O Senhor Jesus falava a ele pelo nome. Bendito é o Senhor, e hoje Deus quer derramar essa autoridade. Aonde for demônio, você vai falar, demônio, sai daí em nome do Senhor Jesus e vai para o abismo. Se for ele próprio, você vai falar o nome dele e vai dizer, vai para o abismo em nome do Senhor. Você quer essa unção aqui? O Senhor não falou que a comida ia ficar um pouquinho mais forte? Quem tem apetite come, quem não quiser comer não tem problema. Eu como, e quem quiser comer, receba autoridade de Espírito aí. Aleluia. A palavra vai encerrar. Mas olhando nos olhos desses homens, eu já vejo que o Senhor está colocando tochas de fogo. Alamai cantar ele. Estou vendo uma igreja aqui, não mulheres mais, aleluia, de carne e de osso, mas como anjos da presença de Deus. Tu sairás daqui revestido do poder do alto. O pecado não te enrola, a tentação não te vence. Aleluia. Ai, irmãos, que gostoso tá pregar essa palavra. Deus manda chamar aqui no fim cidadãos dos céus, peregrinos da terra, forasteiros em terra estranha. Aguarda mais um pouquinho, a minha palavra vai cumprir. Eu conto com você para missões na terra, eu conto com o teu trabalho, mas daqui a pouco eu venho vos buscar para a tua pátria eterna. Ó cidadão do céu, sinta a virtude de Deus te tomando nesse culto. Sai daqui marchando para a glória. O teu país não é esse, as cores que você entrou aqui defendendo, ela é das trevas, mas hoje Deus te veste como um soldado celestial. Aleluia. Onde a cidade pura, aleluia, tudo lá é puro, o ouro é puro, a água é pura. Seja tomado da pureza nos teus olhos, na tua fala, no teu pisar. Aleluia. Já não dá mais para pregar, o tempo foi embora, mas Deus te anuncia por essa palavra. Você que entrou aqui com tanto medo, o que vai ser de mim? O Senhor manda te falar, o mundo pode cair, desmoronar do teu lado, você não vai se abalar. Guarda isso. O mundo pode desmoronar do teu lado, você não vai se abalar.
porque o Espírito de Deus habita em vós. E como João falou na epístola, vós tendes a unção do Santo. Deus seja louvado.